A Casa é aquele filme que tu não dá nada. Tu clica pra assistir na Netflix porque ele parece ser interessantezinho, ele começa dando a entender que vai ser chato, e aos pouquinhos vai te surpreendendo. Pode até demorar um pouco até que o filme consiga te pegar, mas ele consegue sim. Foi o que aconteceu comigo. Com 37 minutos de filme, eu postei esse story aqui no meu Instagram. E no final, eu postei esse aqui. A minha opinião sobre o filme mudou completamente no final, passando de acaba logo para dá raiva, mas eu gostei. A produção espanhola da Netflix conta a história do Javier, que é um publicitário que está desempregado e não consegue arrumar um emprego de jeito nenhum, basicamente por causa da sua idade. Ele vai em várias entrevistas de emprego, mas ele não consegue nada. Por falta de dinheiro, ele é obrigado a deixar o seu belíssimo apartamento, onde ele mora com a sua esposa e o seu filho, e se mudar para um apartamento mais simples. Por obra do destino, ele percebe que ainda tem uma cópia da chave daquele antigo apartamentozão dele, e ele se torna obcecado pela nova família que mora lá. Família tal que parece viver a vida perfeita que antigamente ele tinha, não tem mais, e ele fica então tomado pela inveja. No início a gente não entende o que ele tem em mente em relação àquela família, o que ele vai fazer, mas aos poucos ele vai mostrando as suas verdadeiras intenções. Essa é a típica história da pessoa que era rica, não é mais e não consegue se acostumar com a sua nova condição financeira. Muito comum essa história, né? O Javier é um cara que se mostra o tempo inteiro inconformado, mas o filme faz questão de mostrar bem a situação dele, ambientar bem a gente e por que ele chegou àquele ponto. A gente vê ele fazendo as entrevistas de emprego, vê ele sendo humilhado, que a situação financeira dele com a família dele tá cada vez pior. Então o sentimento que a gente fica em relação a ele no início, pelo menos, é o de pena. Então o filme ter feito questão de criar lá no início essa nossa empatia pelo personagem, na minha opinião, foi essencial para a virada que o filme dá depois em relação ao próprio Javier. Essa virada é engraçada porque mesmo criando essa empatia lá no início, em algum momento que a gente não sabe dizer qual, a gente passa a ver o Javier pelo que ele é, que é o vilão da história. A gente não consegue definir exatamente qual foi o momento em que ele passou a ser o vilão da história, porque, na minha opinião, pelo menos, foi uma transição bem sutil. Ele vai fazendo as coisas aos pouquinhos. Começa com as coisas mais leves até chegar nas coisas mais absurdas. Então você começa o filme tendo pena dele, porque ele é rejeitado por todo mundo, não consegue trabalho só por causa da idade dele, e você termina o filme odiando ele porque ele é um filho da puta. Esse foi um ponto positivo do filme, na minha opinião, essa transformação do nosso sentimento em relação ao Javier. Outro ponto positivo foi a atuação do Javier Gutierrez, que interpreta o Javier, que foi muito, muito boa mesmo. Um ponto que eu diria que é neutro, porque pode ser bom para algumas pessoas, pode ser ruim para outras, é exatamente aquilo que eu falei no início da crítica, que o filme deu raiva, mas eu gostei. Que raiva é essa? Nada mais é do que a sensação de incômodo que o filme traz. O Javier toma umas atitudes que dá vontade de você socar muito a cara dele para fazer ele acordar pra vida e tomar vergonha na cara. Além do nervoso que algumas cenas por si só já trazem. Então esse incômodo é um sentimento que sem dúvida nenhuma todo mundo que assiste vai sentir. Agora, se você considera isso positivo ou não, aí é com você. Pra mim, a maioria das coisas que fazem você se conectar ao filme emocionalmente, seja pelo sentimento que for, são positivas. Porque o principal, o filme tá conseguindo com aquilo, que é puxar a sua atenção e fazer você sentir alguma coisa em relação àquela história. Mesmo que você esteja ali com raiva do personagem principal, você tá ali olhando, pensando e sentindo alguma coisa. Diferente dos filmes em que você fica... acaba logo, nem presta atenção ou fica no celular. Viu a diferença? Por que eu acho isso positivo? Agora, pontos negativos, na minha opinião. Primeiro, o filme começa dando a entender que ele vai ser muito chato. Esse início dá a entender que o Javier simplesmente vai querer ficar vivendo uma vida que não é mais dele e acabou. E isso pode acabar fazendo pessoas sem paciência fecharem o filme. Eu persisti, mesmo achando o filme chato, porque eu odeio deixar filme pela metade. Pra eu deixar um filme pela metade é porque ele é insuportável. Além dele demorar a engatar no início, ele também achei ele um pouco parado em alguns momentos. Eu senti falta de mais cenas de suspense, de mais cenas dele sendo quase pego nas merdas que ele faz, porque infelizmente tem pouquíssimo disso. O que já nos leva a mais um ponto negativo, que são as consequências quase que inexistentes das atitudes que o Javier toma. Às vezes parece que ele simplesmente faz o que quer sem nenhum empecilho, sabe? Daí isso fica meio irreal em alguns momentos, né? Não é assim na vida.
Você não consegue pensar que aquilo ali poderia de fato acontecer. E isso é sim ruim, porque é importante que a gente acredite no que a gente tá vendo. Se você acredita, você simplesmente não leva a história a sério, e esse foi um ponto bem negativo do filme, na minha opinião. No geral, eu achei legal. É um filme mediano. Nada que eu vá sair recomendando por aí, mas também nada que eu vá dizer não assista porque é terrível. É uma história razoavelmente interessante. Aí uma coisa que eu não poderia deixar de falar. O Mário Casas, acho que é assim que fala o nome dele, tá no elenco. E ele é o personagem principal de Um Contratempo. Quando eu vi que ele tava no elenco, já fiquei empolgada, né? Porque eu sou apaixonada por Um Contratempo. Mas, infelizmente, o filme não chega aos pés de Um Contratempo. Fazer o quê, né? Me conta aqui embaixo se você já assistiu e o que você achou. Quando eu falei que ia fazer crítica desse filme, a galera lá no Instagram falou: caraca, agora demorou esse tempo todo, tu não tinha assistido esse filme ainda? Gente, não sei porque não tinha assistido esse filme ainda. Acho que ele estreou em março na Netflix, eu não faço ideia. Não sei se eu passei por ele pelo catálogo, não vi, não prestei atenção, sei lá. Só assisti agora. Mas me conta aí o que você achou, e se você já assistiu Um Contratempo também, me conta aqui embaixo, que eu adoro esse filme. Recomendo pra todo mundo. E é claro, se inscreve aqui no canal, porque terror e suspense é aqui mesmo, você está no lugar certo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.